Providências finais. Durante a semana prosseguiram os labores carinhosamente atendidos. O Dr. Carneiro desincumbia-se dos compromissos de forma impecável. Sua sabedoria espelhava-se na bondade dos seus elevados sentimentos e nos encontrávamos felizes, Fernando e nós, pela oportunidade de privarmos da sua constante influência. Nesse ínterim, Raulinda manteve o encontro estabelecido com o presidente da Sociedade Espírita, quando expôs o drama que a estressava, antes quase a levando ao suicídio. Igualmente se referiu à suspeita de gestação em começo, que seria confirmada posteriormente. Sem autocompaixão, revelou força moral para enfrentar as consequências do relacionamento infeliz, de que amargamente se arrependia. O bom amigo aconselhou-a paternalmente, convidando-a a reflexões que a fortalecessem para o enfrentamento das dificuldades porvindouras e inevitáveis, conclamando-a à vivência espírita, único recurso disponível para a preservação do equilíbrio em tal circunstância. Ninguém do grupo demonstrou qualquer sentimento negativo para com ela após a comunicação anunciadora de sua gravidez, qual se nada houvesse acontecido. Assim procedem os verdadeiros espíritas, jamais se transformando em vigilantes das defecções do seu próximo, antes mantendo fraternidade em qualquer situação e amparando-o quando se faça necessário. Francisco, robustecido na fé, após haver superado o constrangimento que lhe fora imposto por Dona Augusta, que não mais retornara às reuniões, apresentava-se sereno, procurando dirigir as forças genésicas para o equilíbrio, continuando a expor a doutrina sob evidente inspiração superior. Candidatava-se ao ministério da palavra, consciente das responsabilidades e riscos inerentes a compromisso de tal envergadura. Desenhava-se-lhe desse modo um futuro espiritual rico de ação, de renúncia, de sacrifício, mas também de paz interior, de plenitude. Senhor Frederico melhorava a olhos vistos. Passando fins de semana em casa, com o objetivo de reajustar-se ao convívio da família, buscou demonstrar ao filho Alberto, sem palavras, o arrependimento e a disposição de que se encontrava investido para recomeçar. A esposa exultava e lia para eles páginas consoladoras do Evangelho, na interpretação espírita, o que lhe dava sustentação para manter novos propósitos inabituais definidores de rumo. O Dr. Hermann, que agora se comunicava sob o pseudônimo de Dr. Hans, conforme vimos, mantinha constante intercâmbio fluídico com Leonardo, preparando-o e preparando-se para as próximas atividades caridosas e socorristas. Aguardava o retorno da nossa caravana à colônia espiritual, a fim de conosco, incorporado ao grupo, adentrar-se no estudo do perispírito e suas propriedades, bem como adquirir novas técnicas de ação cirúrgica em padrões saudáveis, compatíveis com a ética espírita. Adelaide, porém, a jovem viúva, não se refizera. O conflito de consciência aturdia. A falta do marido inesperadamente desencarnado afetou-a profundamente. É certo que não se encontrava preparada para o doloroso golpe, e sem resistências morais e espirituais, deixou-se invadir pela depressão. As crises epiléticas voltaram-lhe, abatendo-a mais. Embora o neurologista não lhe detectasse causa física, prescreveu anticonvulsivos e recomendou-lhe repouso. O nobre irmão Ernesto, mais vinculado a Davi e sua família, solicitou ao Dr. Carneiro competente auxílio para a desolada senhora. Dessa forma, em reunião íntima na nossa sede, foram tomadas as providências correspondentes. À hora aprazada, estávamos os espíritos reunidos, com alguns dos companheiros reencarnados, para as atividades finais da nossa excursão terrestre.
Antes, fomos ao culto evangélico no lar de Ernestina, agradecendo a dona Apolônia a hospitalidade, assim como a filha, que durante a reunião manteve contato psíquico com o nosso instrutor, colaborador nas realizações da noite. Irmão Vicente proferiu comovida a oração de abertura da sessão. Explicou a finalidade e, nesse comenos, enfermeiros diligentes trouxeram Davi, convenientemente preparado para o completo despertar. Acompanhava-o cuidadoso e feliz o genitor desencarnado que nos saudou com efusão de alegria. Adelaide também veio, conduzido pelo Dr. Hermann e auxiliares, logo sendo despertada. Circunvagou o olhar pelo recinto, a princípio atordoada e depois consciente. Ao ver o marido adormecido, foi tomada de emoção, sendo atendida pelo Dr. Hermann, que a ajudou a controlar-se. O paciente já tivera momentos breves de lucidez, retornando ao sono reparador. Agora, no entanto, deveria voltar à consciência para o recomeço. Tratamento cuidadoso e específico lhe estava sendo ministrado. Ele encontrava-se algo inquieto, uma sugestão mental do benfeitor. Fernando aplicou-lhe passes dispersivos no chakra cerebral. Logo depois, noutros núcleos, e quando ele se encontrava deslindado dos vestígios corporais, o Dr. Carneiro convidou-o persuasivo. Davi, já é hora de despertar. Davi, acorde para a realidade. Volte à consciência. Acorde. Qual ocorre no sono cirúrgico provocado, ele descerrou as pálpebras, tentou identificar o recinto, quando o genitor lhe disse: Davi, meu filho, recorda-se de mim? Papai, exclamou com emoção na voz, você aqui me visitando, o que aconteceu? Estamos juntos novamente, meu filho. A desencarnação trouxe-o para cá. Eu me recordo da sua morte, papai. Sim, mas eu me refiro à sua, ocorrido há poucos dias no clube. Recorde-se, Davi. O importante é que você está vivo. Nós prosseguimos vivos como você acreditava. O espanto desenhou-se no rosto do médium e ele agitou-se respondendo: Não posso morrer ainda. A minha tarefa. Ninguém morre. Você voltou para casa. E quanto à tarefa, o assunto será examinado depois. Como ficarão Adelaide e meus filhos? Sempre se fica bem quando se está entregue a Deus. Os filhos que lhe foram confiados, depois que são de Deus, e não seus, prosseguem em paz e continuarão os compromissos deles. Adelaide está aqui, trouxemo-la para visitá-lo. O Dr. Hermann acercou-se da senhora que abraçou o marido, chorando de dor, de saudade, de arrependimento. O dedicado médico separou-os com ternura e disse ao paciente: Vamos recomeçar outra vez. Também eu irei dar novo rumo aos nossos trabalhos. Serei suicida? Interrogou pungidamente. A minha sandice levou-me à morte prematura? Foi o Dr. Carneiro quem respondeu. Meu irmão, este é um momento de respostas e não de interrogações. Acerene a mente. Haverá muito tempo para os detalhes. O importante é tomar consciência do retorno. Agora, o passado não tem muito sentido, mas o futuro é a nossa grande oportunidade. Refaça o ânimo a fim de tranquilizar Adelaide, que deve retornar mais confortada. Aguçando a observação em Davi, que estava com os olhos muito abertos, percebi que ele refazia o caminho pela tela da memória, recordando-se da existência encerrada, a iniciar-se do ataque cardíaco no clube e retrospectivamente. Abundante pranto lhe escorria dos olhos pela face pálida.
sacudido de quando em quando por verdadeiras convulsões em face das recordações mais graves. Deixamo-lo serenar-se, recobrar a consciência, até o momento em que lamentou: meu Deus, perdi a existência, e agora? Tudo se transforma, afirmou-lhe o Dr. Carneiro, para recomeçar. Não existe o ponto final, o repouso, o vazio. Surge novo dia, acenando com realizações, com reparação. Mas eu sabia. Não se adentre pela província das lamentações injustificáveis. Começa a colheita e você não pode recuar no tempo, impedindo-lhe os sucessos. Vamos orar. Tocando a testa, o mentor exorou a proteção de Deus, enquanto irradiava a energia que o enfermo debilitado absorveu, acalmando-se a pouco e pouco. O pranto prosseguiu volumoso, porém sem agitação. No ar pairavam as suaves vibrações da harmonia. Todos nós encontrávamos em prece quando, trazido pelo abnegado Ernesto, Guilaume foi conduzido até Adelaide, agora lúcida e pacificada. Ele trajava-se com as características da época em que desencarnou. A viúva olhou-o a princípio com indiferença, para logo após identificá-lo com surpresa expressiva. Guilaume, balbuciou. Guilaume, sim, o esposo traído e assassinado. A informação era natural, sem ressentimento nem acusação. Você já me perdoou? Inquiriu assustada. No começo foi muito difícil, respondeu com tristeza. Depois, dei-me conta, orientado pelos guias, que o melhor para todos nós era o esquecimento do mal. Isto ocorreu há poucos dias, quando os acontecimentos perturbadores recrudesceram em torno de você e de Gerard. Gerard? Perguntou confusa. Sim, Davi, ele é Gerard. Oh, meu Deus, não é possível. A vida restitui-nos o que semeamos, a fim de aprendermos a selecionar o que vamos ensementar. Você o perdoou? Deus é quem perdoa, proporcionando-nos oportunidade de reparação. Não lhe guardo mais ressentimentos. Pelo contrário, sinto hoje compaixão por ele e buscarei, na minha indigência, auxiliá-lo assim como a você. Só o bem que fizermos a quem nos haja feito o mal nos liberta da inferioridade. E o que estou aprendendo e será a minha forma nova de comportamento. Dando ênfase à voz, concluí. Procure manter-se em paz e trabalhe pela reabilitação. Há tempo para recomeçar e ser feliz. Quando o Dr. Carneiro se aproximou, Adelaide, com ansiedade, interrogou. Perdoando-me o mal que lhe fiz, estarei exonerada de débitos para com ele? Para com ele, sim, ripostou o guia generoso. Mas para com a própria e a consciência divina, no entanto, os gravames continuam. Você teve excelentes oportunidades de servir e recuperar-se, eliminando do espírito as calamitosas dívidas contraídas. Todavia, o desalinho espiritual decorrente da cobiça levou-a a estimular o companheiro a vários desconcertos morais na área mediúnica, abrindo espaço para interferências espirituais infelizes, que culminaram na sua desencarnação precipitada. Não a culpamos, pois que tal não é a nossa incumbência. Apenas aclaramos o seu entendimento, de forma a auxiliá-la a alterar a conduta a partir de agora. E a epilepsia que se instalou em mim? Volveu a interrogação. Por um efeito natural, prosseguiu o Dr. Carneiro, ela estava com as suas matrizes instaladas no seu perispírito, aguardando diluição através dos seus atos de abnegação, amor e caridade para com os enfermos, que afinal não ocorreram. Com o choque sofrido, aceleraram-se os fatos epiptogênicos e adveio a primeira crise. Ficarei boa ou purgarei pelo resto da vida essa expiação?
Depende exclusivamente da irmãzinha interromper o sofrimento, prolongá-lo ou complicá-lo. A sementeira sempre aguarda. O que for plantado, sem dúvida, será cegado. A qualidade da semeadura sempre responderá pelo tipo da ceifa. Ame, portanto, e sirva quanto possível. Como será o futuro de Davi? Perguntou ainda, olhando comovida, o marido em sono terapêutico. Ele sofrerá muito? Deus é amor, concluiu o médico espiritual. O amor tem soluções de misericórdia para todas as ocorrências. É prematuro o momento para prognósticos de questões que fogem à nossa alçada. Quando o amor cessa, ainda aí surge a misericórdia auxiliando. Assim posto, a alternativa é confiar, prosseguindo a jornada com elevação, sem compromisso com o erro. Agora, volte ao lar e que Deus a abençoe. O dedicado Ernesto aplicou-lhe passes anestesiantes enquanto a induzia. Amanhã você recordará este saudável encontro que lhe voltará à mente com suavidade. Neste momento, repouse em paz, durma. A senhora relaxou e entrou em sono tranquilo, sendo recambiada ao corpo físico pelos abnegados trabalhadores espirituais da casa. Com precisão e equilíbrio, as últimas providências pertinentes à excursão conduzida pelo Dr. Carneiro de Campos chegavam ao término. Todos aqueles que haviam participado dos compromissos espirituais encontravam-se conscientes das suas responsabilidades futuras, cumprindo-lhes a desincumbência feliz, clareados pelas luzes do Evangelho e do Espiritismo. Nesse momento, começaram a chegar novos amigos do além-túmulo, quando o irmão Vicente nos convidou para que passássemos ao salão das reuniões doutrinárias.